vai haver a Revolução Burguesa, ou quando vai se extinguir, enfim, a Revolução Burguesa. Esse debate rola no Partido Comunista e rola nos intelectuais que são ligados ao Partido Comunista. E o intelectual que eu estudo aqui, que eu acho que é o mais importante nesse momento, é o Nelson Werneck Sodré, que é um historiador dos anos 50, 60, 70, muitíssimo importante, porque é ele que vai traduzir intelectualmente toda essa discussão do Partido Comunista. E ele que vai ser depois o grande vilão daqueles que vão se contrapor às teses da Revolução Burguesa. Então a ideia de um capitalismo inacabado, a ideia da necessidade do avanço das forças progressistas, a ideia de concluir uma revolução burguesa inacabada, fazia parte de todo o debate da esquerda e além da esquerda. Porque os próprios governos populistas vão incorporar essa ideia. O ISEB, né, que vai ser criado no governo Kubitschek, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Estudo Social, né? Desculpe. Instituto Social de Estudos Brasileiros, não é? Do Social Corbusier. Superior, não sei. Não sei. Não lembro mais. Mas esse era um instituto que ligava gente de esquerda e gente de direita. Tinha desde o Nelson Werneck Sodré até o Hélio Jaguaribe, até o Roland Corbusier. Corbusier foi integralista, aliás, vários integralistas. E esses integralistas, que depois viraram comunistas, o Corbusier foi integralista, virou comunista, o Álvaro Vieira Pinto foi integralista, virou comunista também. Dom Helder Câmara. Desculpe. Dom Helder. Helder, mas o Helder eu não sei. Helder não estava no Santiago Dantas. Santiago Dantas também. Enfim, muitos integralistas viraram comunistas ou viraram de esquerda. Eu acho que é o único momento da história que eu vi no Brasil que a direita vira a esquerda. Já não é o contrário. Mas isso acontece. Mas isso é outra coisa interessante que eu não vou abordar, porque não dá tempo. A leitura dos integralistas é muito interessante. Hoje a gente vê, e a gente está essencialmente correto, que o integralismo é um movimento de direita. Mas nos anos 30 não era assim que eles seguiam. Ao contrário, eles seguiam como revolucionários. Eles queriam destruir o poder burguês no Brasil. É muito interessante isso. Eu me lembro dos anos 90, eu ainda conversar com um velho fascista francês, que vinha exatamente dizendo: você é socialista? Ah, vamos sentar. Aí ele tentou me convencer, não conseguiu, graças a Deus. De que o fascismo era um movimento revolucionário, de esquerda. E a própria entrevista do. Desculpa, a memória já foi. Quantos anos? De um grande advogado da USP de São Paulo, velhinho, famoso, que morreu uns tempos atrás. Não Real. Sim, mas teve outro, que foi um dos fundadores do PT, inclusive, que eu peguei uma entrevista dele e dizia exatamente isso. O integralismo não era de direita. Ao contrário. Nós que entramos no integralismo, nós éramos contra a burguesia. Nós queríamos fazer a revolução. Não é à toa que depois muitos deles vão para o Partido Comunista. Descobrem que o integralismo não era revolucionário, nada. Mas enfim, isso é uma coisa. Deixa eu voltar a nossa linha, porque senão eu não acabo a nossa discussão. Tentar acabar em mais uns 15 minutos. Pois bem, o que acontece então? Acontece que toda a política dos anos 60, seja via ISEB, que é um projeto do Estado comunista, seja via Partido Comunista, eles aderem ao mesmo projeto, né, do Nacional Desenvolvimentismo. O ISEB propôs a ideia de um capitalismo nacional, construção de um capitalismo independente, e o Partido Comunista também. É óbvio que o Partido Comunista queria um capitalismo nacional independente para depois fazer uma revolução socialista. O ISEB não, ele ia parar ali num capitalismo nacional, independente, progressista, etc. Anti-imperialista, inclusive. Pois bem, esse é o grande debate dos anos 60. Então, qual é a grande interpretação do Brasil? Há várias leituras diferentes. Né? Quando há a Revolução Burguesa, na verdade, como os textos vão até os anos 60, quase todas as leituras apontam a ideia de um capitalismo ainda em construção, de uma burguesia que não consegue assumir o seu papel, né, como classe dominante, da necessidade de um proletariado das classes médias empurrarem a burguesia para fazer a revolução. Essa é a ideia.
proletariado vai empurrar a burguesia para fazer a revolução e o Partido Comunista vai estar lá para fazer a revolução burguesa. Olha que coisa maluca. Mas era exatamente essa ideia. Né? E do Vargas para frente, o Kubitschek, etc., vão ser apoiados pelo Partido Comunista. Pois bem, ao golpe de 64. O golpe de 64 vai refletir na intelectualidade esquerda de maneira muito forte. Quando o Boris Falso escreve, em 1970, esse livro clássico, História e Historiografia, ele vai dizer assim, é necessário que a esquerda repense todas as suas ideias. A derrota de 64 mostrou que a esquerda estava errada, que a interpretação sobre o Brasil estava errada. Mas a esquerda até hoje não compreendeu isso. E ele escreve esse livro, né, no sentido de dizer, mostrar onde está o erro e propor uma outra leitura da história brasileira. Né? A ideia, ele diz, que a esquerda sempre acreditou que existia um polo progressista na história do Brasil e um polo reacionário. Que existiam industriais nacionalistas, progressistas, existia uma classe média nacionalista que deveria ser apoiado no projeto de revolução social. E existia o lado mau, o lado ligado ao latifúndio e ao imperialismo. E ele procura destruir toda essa ideia. Ele procura mostrar que não existia nada disso. Não existia empresário nacionalista, não existia classe média democrática e progressista. Né? Ao contrário, né? As forças brasileiras sempre foram conservadoras. Nunca existiu alternância, essa dicotomia. Né? Ao contrário, as elites sempre tiveram muito bem harmonizadas. Na realidade, ele vai dizer, para resumir essa ideia, senão a gente não consegue acabar hoje, 1970 foi um golpe bonapartista. Bem como o Marx analisou no 18 de maio. Né? Tenho certeza que todos lembram, mas para resumir de maneira muito simples, Bonaparte foi o aristocrata, né, que conquistou o apoio popular prometendo uma revolução social. E na verdade não foi nada disso. Né? Bonaparte o que fez foi reforçar, né, um governo autoritário, conservador, dos interesses das classes dominantes. Para isso, ele traz o povo do seu lado, né, como massa de manobra. E o Boris Falso vai dizer, isso foi em 1970. O que aconteceu em 1970? O surgimento de novas classes, sem dúvida. Classe média, os setores industriais urbanos. E o bloco de dominação precisa se reajustar para incorporar esses novos setores. É isso que acontece. O povo entra como massa de manobra, o termo massa de manobra. Ele é usado, ele é bucha de canhão, né, na hora da revolução. Ele é usado para você reestruturar o processo e depois é jogado fora. E mais do que isso, ele vai dizer, no Brasil nunca houve revolução. Primeiro porque o Brasil já nasceu capitalista. Para que revolução burguesa num país onde já existe capitalismo? Mas isso caiu para o Júnior. Né? Segundo, se não há uma revolução, o que aconteceu em 1970? Ele vai dizer, 1970 é a mesma coisa que aconteceu em 1964, que aconteceu em 1822, que aconteceu em 1889. É um processo de rearranjo das elites. Na realidade, no Brasil, só existe um ator, que são as elites. O povo não faz parte da história. O povo é fraco como ator político. No Brasil, quem comandou toda a nossa história foram as elites. Os conflitos entre as elites nada mais fizeram do que simplesmente fazer acomodações periódicas. Né? Ora, não há conflitos de classes, portanto, na nossa história. Não há rupturas, nunca houve revoluções ou rupturas. A história brasileira é linear. Não há um povo na nossa história como protagonista dela. Né? E todos os processos de modernização da sociedade brasileira escondiam a perpetuação do atraso. Então, as elites, em vários momentos, sentiam necessidade de modernizar. Mas o grande medo delas era que esses processos, o povo, de alguma forma,
pudesse aparecer e romper com o pacto das elites. Então, muito mais preocupados em conter o povo do que fazer uma sociedade moderna, é o que a elite sempre quis. Então, a todo momento de modernização, a cada 2 passos para frente, se dava um passo atrás. A cada novo processo, onde aparentemente se romperia as estruturas tradicionais, onde aparentemente haveria um progresso, se voltava atrás. Então, o Brasil, e essa é uma conclusão talvez forçada de minha parte, nessa leitura não tem história. Ele é um eterno rodar da elite, uma eterna reestruturação da elite. Né? Olha, o termo aqui correto é uma modernização conservadora. Modernização conservadora por quê? Porque eu posso até avançar no sentido econômico, mas mantenho eternamente o atraso político, mantenho eternamente a conservação política. O que as elites buscam, essencialmente, é garantir o seu poder, é impedir qualquer possibilidade de que o povo se organize enquanto ator importante na organização social. E todos os nossos movimentos ditos de ruptura nada mais são do que formas de reacomodar e reforçar o domínio das elites.